Bu, tudo bem com vocês, pessoas? Eu sou a Lia Nerd e já que a quarta temporada de O Príncipe Dragão lançar agora, dia 4, eu achei que seria legal falar sobre o que aconteceu depois do final da terceira temporada. A Rainha Dragão virá pra Catolis e ela vai trazer o Zim. Por que não tá comemorando? Não vai mais ser igual. Por causa da Hyla. Pra mim, sempre vai ser o aniversário do dia em que ela partiu. No final da terceira temporada era pra estar tudo resolvido, né? Ganharam a guerra, devolveram o Zim pra mãe dele, o Callum e a Hyla agora estão juntos, o Ezra é rei. Só que agora é que os problemas vão começar, meus amigos. A saga de O Príncipe Dragão, além da série, também é formada por HQs, que se você não lê ainda dá pra entender o que acontece na série, mas é um conteúdo legal. E a que eu vou resumir pra vocês hoje é a primeira de todas, Through the Moon, que é o que acontece assim que a terceira temporada acaba. A história começa com um pesadelo que a Hyla tem, que ela tá de volta no ninho da Rainha Dragão, e aí, lá ela encontra o Viren, que capturou os pais dela, o Runan, o Callum, e diz que ela vai ser a próxima da coleção dele. Quando eles estão quase lutando, o Callum de verdade acorda ela usando uma pena da Fefe, a Fênix da Lusiane. Eles estão todos no castelo de Catolis e a Hyla tá usando um pijaminha real com um símbolo do reino. Não é relevante pra história, eu só achei fofo porque a Hyla tá sempre usando roupas escuras e o pijama é amarelinho. Os meninos explicam pra Hyla que eles receberam uma carta da Lusiane dizendo pra levar a pena fantasma pro Nexo Lunar antes da lua nova, pra ela poder realizar um ritual e trazer a Fefe de volta. Outra coisa não relevante, mas que eu achei engraçado, é que o Ezra deixa todas as responsabilidades dele pra coitada da Opele e vai pro Nexo Lunar reviver uma Fênix da Lua. Depois que o Ezra sai, a Hyla e o Callum conversam porque todo mundo tá seguindo em frente com a vida e a Hyla continua preocupada com o Viren porque nunca encontraram o corpo dele. O Callum tem 100% de certeza que o Viren tá morto e que ela deveria deixar isso pra trás. Só que o Viren tirou tipo 3/4 da família dela, então não é exatamente fácil. Mas os dois concordam que uma viagem pro Nexo Lunar pode ajudar ela a relaxar um pouco. Alerta de spoiler, não ajuda. Então lá se vão Callum, Ezra, Hyla e Soren pela caldeira maldita de novo, e dessa vez a Hyla tá toda confiante porque sabe que os monstros são ilusões e que ela não precisa ter medo de nada. Só que ela vai e encosta numa aranha gigante e a mão dela não passa, né? Ela consegue tocar no negócio. Imagina o desespero. Que dura pouco, porque a Lusiane aparece rindo da cara deles. Acontece que agora a Lusiane namora um carpinteiro humano. Esse cara aí que aparece na primeira temporada. O nome dele é Allen e ele construiu umas bases para fazer parecer que as ilusões da Lusiane são sólidas. E a Hyla e o Soren ficaram tipo, eu sabia, não me assustou nem um pouco, quando os dois estavam desesperados. A Lusiane explica para Ezra que as penas da Fênix da Lua estão acorrentadas tanto à vida quanto à morte, especialmente no Nexo Lunar. Então, quando for a hora, durante a cerimônia, ele vai colocar a pena na água para poder trazê-la de volta. E como uma ótima anfitriã, ela convida todo mundo para um banquete, mas os coitados estão traumatizados e trouxeram a própria comida de casa. Eu não julgo, eu faria o mesmo. Durante o banquete, a Lusiane pergunta há quanto tempo a Hyla e o Callum estão juntos. E eles ficam tipo, tá tão óbvio assim. Sendo que depois eu vi alguém comentando que nesse mesmo quadrinho que ela pergunta, a Hyla tá com a mão no joelho do Callum e ele tá comendo do prato dela. Tá bom que pode ser só a perspectiva, mas assim, eles podem ser bem indiscretos, o Ezra que o diga. E agora tem esse lance, entendeu? O quê? O quê? Mas o que ela disse depois é verdade. As coisas estão começando a mudar entre elfos e humanos. E quando o assunto estava começando a ficar pesado com a Hyla falando do Viren, o Callum muda pra Lusiane, eu entendi o arcano do céu. E ela, Callum, meu anjo, a gente já conversou sobre isso, humanos não nascem com a conexão com o arcano. Só que antes mesmo que ela pudesse terminar, ele joga um aspiro na cara de todo mundo. Todos quase saem voando, menos a Hyla, porque ele segura ela. E então, finalmente, é a hora da cerimônia. O Ezra põe a pena na água, todo mundo dá as mãozinhas e a Lusiane fala sobre o ciclo da vida e da morte. Belas palavras são ditas agora. Elas iluminam o coração das outras pessoas. A pena começa a brilhar e vira um ovo que vem boiando de volta pra eles. E o Callum fica tipo, a gente não vai ter que sair numa grande aventura pra chocar esse não, né? E a Lusiane simplesmente quebra o ovo como quem vai fazer um omelete e de dentro sai uma fênix bebê. E depois que tá todo mundo saindo, a Hyla foge pra ficar sozinha, só que o Callum vai atrás dela.
Ela fala que toda a conversa sobre morte não ajudou muito ela a se distrair e que mesmo que tudo seja um ciclo, os pais dela não vão voltar dentro de um ovo prateado. E aí ela menciona que no passado o Nexo era um portal para um lugar entre a vida e a morte e fica com raiva porque a Lujane não pode simplesmente abrir ele de novo. E aí o Callum tenta fazer ela se sentir melhor, só que eles acabam brigando. Porque ele diz que entende ela, só que ela diz que não, porque ele sabe o que aconteceu com as pessoas que ele perdeu. E ela não tem a mínima ideia do que aconteceu com os pais dela e com o Runan. E daí o Callum joga na cara dela que uma das pessoas com que ela tá tão preocupada matou o padrasto dele. E aí ela joga na cara dele que ele também não seguiu em frente, que ninguém seguiu em frente assim como ela. Daí a Hyla sai e o Callum fica lá sozinho chamando ela de volta. Durante a noite, a Hyla tem outro pesadelo com o Viren capturando o Callum, mas quando ela acorda, ele ainda tá dormindo, então ela só sai, e quando ele acorda, ele fica pensando por que ela não esperou para eles poderem conversarem, e aí fica dizendo que ele é um idiota, que só fala coisas idiotas, enfim, o Callum de sempre. Ele vai então pedir conselhos para Lujane, porque a pessoa que teve inúmeros maridos com certeza é a melhor para falar sobre esse tipo de coisa. Acontece que ele tá preocupado com toda essa dor que a Hyla tá sentindo e quer saber como ajudar. E como uma boa ilusionista, a Lujane diz que talvez não é da verdade que a Hyla precise. Ela diz que mentiras brancas são ilusões que você faz com as suas palavras para proteger aqueles que você ama, e que se a verdade não funcionar, talvez ele só precise da ilusão certa. E aí ela entrega o Palas da Lua para ele, que nem as que o Runan e o Etari tinham juntos. Ela dá de presente para ele como um pedido de desculpa por falar que humanos não podem aprender magia primária. Ela também diz que não acha que existe um feitiço que possa ajudar a Hyla, mas que o Arcanum da Lua é sobre mudança e enxergar as coisas de maneira diferente e que talvez seja isso que ele precise. Pois é, o Callum não quer mentir, então ele pergunta para Lujane sobre o antigo portal que tinha no Nexo. Ela explica que com a lua cheia e o Nexo no ápice de seu poder, ele poderia sim virar o portal e era usado justamente em casos como o da Hyla para ajudar as pessoas a terem um fecho. Mas era raro e extremamente perigoso. Você podia se perder e ficar preso lá, enlouquecer. Quando você passa pelo portal, é puxado para pessoas com quem você tinha uma conexão, seja essa conexão de amor ou de ódio. Mas o Moonrand foi destruído justamente para que os humanos não tivessem acesso a esse poder, e sem ele não dá para abrir o portal. E aí o Callum tenta usar as palavras dela contra ela mesma, dizendo que o Arcano da Lua é sobre mudança e que talvez seja a hora de abrir o portal de novo, já que os humanos e os elfos não estão mais tão divididos. Só que ela diz que isso tá fora de questão. Só que o Callum vai nas ruínas do Moonrand e usa o feitiço de memória para entender mais sobre ele, vê todo o ritual que faziam para abrir o portal e acha que consegue fazer acontecer. Enquanto isso, a Hyla puxa o Soren para uma conversa e pergunta o que o Viren fez com os Elfos da Lua depois que eles atacaram o castelo. Ele, que nem chama mais o Viren de pai, falou que os corpos dos Elfos da Lua viraram ingredientes para magia sombria, todos menos um. Um dos elfos sobreviveu e foi até a varanda para poder lançar uma flecha que virou um pássaro de sombras. E a Hyla tem certeza de que esse elfo era o Runan, só que o Soren não sabe mais de nada além de que o Viren prendeu ele. Ele desabafa um pouquinho com ela e assim como a Hyla, o Soren também estava preocupado porque o corpo do Viren nunca foi encontrado. À noite, o Callum e a Hyla conversam e ele fala que talvez consiga abrir o portal que ela tinha mencionado, mas ele não tinha certeza porque a Lujane proibiu e porque era extremamente perigoso, a mente dela podia ser destruída. Só que ela, não, eu não tenho medo, eu quero fazer isso. Mas aí o Callum fala que ela ia ter que nadar na água. Daí a coragem da Hyla diminui um pouco, mas ela ainda quer seguir com isso. Só que pra isso eles vão ter que mentir pra Lujane, só que ela mesmo disse que podia, né? E a Hyla deixa bem claro que não quer arriscar a vida dos dois, mas o Callum também não quer que ela vá só. Então a partir do momento que parecer que ela tá em perigo, ele vai pular pra procurar ela. No dia seguinte, e pra uma viagem que era só pra reviver a Fefe, eles estão ficando bastante tempo, eles vão atrás do Alan, que agora é amiguinho da Hyla, porque eles brincaram de lutinha juntos. E eles pedem para ele ajudar a reconstruir as ruínas como uma surpresa para Lujane. Só que é um trabalho muito grande e não daria para esconder. Então o Callum dá a ideia de não reconstruir a estrutura, só encaixar as ruínas usando um suporte. Então eles poderiam pré-construir tudo e montar num único dia, já que a Lujane passa a maior parte de um dia antes de uma lua cheia meditando. O Callum e o Alan discutiram todas essas ideias e a Hyla só escutando sem entender nada, mas no final deu certo. Então eles passaram dias construindo e medindo tudo, e a Lujane achando que eles estavam fazendo bases para o Callum poder treinar ilusões com mais dela.
Chega a lua cheia e tá tudo pronto para eles se colocarem em risco de morte. O Callum usa as opalas da lua e faz uma dancinha que abre o portal. E tem muito brilho e muito barulho envolvido, o que chama a atenção da Lujane na mesma hora. E ela vai correndo para tentar impedir eles de se matarem, só que não dá tempo. A Hyla pula direto no Nexus, o que se arrepende na mesma hora, só que agora não dá mais tempo de mudar de ideia. Daí ela vai parar numa espécie de mundo invertido, só que bem mais colorido e mais brilhante. E como a Lujane explicou, ela é puxada para quem ela tinha uma conexão, seja de amor, de ódio, e não é nem os pais dela, nem o Hunan, nem o Viren. São os outros elfos da lua que faziam parte da equipe de assassinos no dia do ataque. E eles estão muito bravos porque, assim, tecnicamente eles morreram por culpa dela. Eles até lutam, só que aí eles percebem que a amarra da Hyla sumiu, o que significava que ela tinha matado o príncipe e cumprido a missão deles. Mesmo não sendo verdade e não dando tempo da Hyla explicar o que realmente houve, eles acreditam que foi isso que aconteceu e meio que perdoam ela de um jeito meio estranho, mas acho que eles finalmente se sentem livres e por isso eles somem. Depois disso ela vê o Viren, só que ele não era um espírito como os outros, ele estava dentro de um casulo brilhante e ele olhou para ela, de um jeito bem assustador. Só que nem deu tempo dela raciocinar o que era aquilo, porque várias outras almas puxaram ela e pareciam ser soldados de Catolis, provavelmente os que morreram defendendo o rei na noite do ataque. De volta ao mundo dos vivos, a Lujane tá com muita raiva, só que ela não pode nem brigar, porque ela tá preocupada se a Hyla vai voltar viva. O Callum pergunta se não dá pra só puxar ela da água, mas a Lujane fala que se ele fizer isso, a mente dela vai ficar presa lá e o corpo vai ser só uma casca vazia. A única coisa que eles podem fazer é torcer pra Hyla encontrar o caminho de volta antes do nascer do sol, porque aí o portal se fecha e ela ficaria presa pra sempre. Só que aí a Hyla começa a se debater na água e o Callum tenta pular pra ir atrás dela, só que a Lujane diz que é perigoso demais. Então o Ezra tem a brilhante ideia dele pular segurando uma pena da Fefe, porque se ela tá acorrentada tanto à vida quanto à morte, tudo que ele tinha que fazer era não soltar essa pena de jeito nenhum, porque ela ia guiar ele de volta. Daí ele pula, vai atrás da Hyla, é atacado por uma alma e solta a pena. Ele só tinha um trabalho que era segurar esta pena. Então eles precisam lutar contra um batalhão de soldados raivosos e mortos para poder buscar a pena de volta. E caso algum de vocês esteja curioso, dá sim para usar magia nesse lugar entre a vida e a morte, porque o Callum mete um fulminis nos soldados e usa o aspiro para dar o impulso que a Hyla precisava para pegar a pena da Fefe. Os dois voltam em segurança, um pouco mais traumatizados do que antes, mas em segurança. Daí ele diz que não podia perder ela, eles se beijam, tá todo mundo feliz, mas os problemas ainda não acabaram. No final, a Hyla aceita que mesmo não sabendo o que aconteceu com os pais dela nem com o Hunan, eles se foram. Óbvio que ela não tá bem com isso, mas já é um avanço. Tomara que tirem eles daquelas moedas logo, porque a menina tá sofrendo pela morte de gente que ainda tá viva. A Hyla fala pro Callum que ela conseguiu encontrar o Viren, só que tem certeza de que ele não tá morto, porque ela sentiu algo errado nele. Tá bom que só a existência do Viren no geral já é errada, mas deu pra entender. Ela diz que ele pode estar entre a vida e a morte, mas ainda tá vivo e ela quer garantir que ele não machuque mais ninguém. O Callum acredita nela e diz que eles vão procurar ele juntos, mas de novo ela quer ir sozinha. Ela diz que o Viren matou todo mundo que ela ama, menos o Callum. Deu uma leve esquecida no Etari, né? Ele tá vivo e ele também te criou. Mas o Callum diz que não vai mudar de ideia, até porque ele quase perdeu ela menos de 24 horas atrás. E a Hyla concorda. Então o Callum vai dormir tranquilo, achando que tinha convencido ela, mas a Hyla foge no meio da noite, na véspera do aniversário de 15 anos do Callum, deixando só uma carta para ele. Essa carta foi liberada no site oficial de Príncipe Dragão, só que em inglês, mas eu traduzi ela no meu Instagram para vocês, é @alienerd, o Twitter é a mesma coisa, mas o link tá sempre na descrição. E preparem os lencinhos, ela vai espancar o coração de vocês. Então é isso que acontece em Through the Moon, pessoas. A 4ª temporada vai começar com um Callum muito triste e uma Hyla desaparecida. Agora é só torcer para que eles fiquem juntos de novo, o que com certeza vão, mas tomara que seja rápido. Demorou 3 temporadas da última vez. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir esse vídeo e me contar nos comentários o que vocês acharam. Tem mais um HQ pra falar, então talvez saia mais um vídeo desse se vocês gostarem. Então não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder os próximos. Eu espero ver vocês na próxima. Tchau!